Deus, paz e bem. Vamos continuar aqui com o nosso módulo de profetismo, falando sobre os profetas. Esse, então, é o nosso último vídeo, último encontro que nós teremos sobre profetismo. Um próximo módulo de vocês vai tratar dos livros sapienciais com outra professora. Então, nós vamos sempre iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a canção que vem a seguir, para ir entrando um pouco no clima daquele profeta que nós vamos conversar hoje. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras da calçada. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz eu à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram impotente, enquanto ele vive como pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades
depois dessa música muito marcante, muito tocante, vamos ler aqui um poema de Dom Pedro Casaldáliga, já com muitas saudades dele. Malditas sejam todas as cercas, malditas sejam todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis, amanhaladas por poucas mãos para ampararem cercas e bois, e fazer a terra escrava e escravos os humanos. Então, hoje nós vamos conversar sobre o profeta Amós. Por que eu escolhi Amós? Para aprofundarmos um pouco mais em relação aos outros profetas. Amós, ele é um profeta relativamente curto, são 9 capítulos, mas não é só por isso não. É porque, no meu entender, ele é um profeta que abrange a todas as classes a serem criticadas. Obviamente, com exceção da classe pobre, como nós vamos ver a miúde no texto. Ele critica o rei, critica os falsos profetas, critica os cultos vazios no sentido de não estarem direcionados para Deus e com o coração preenchido, e também os ricos, os aproveitadores, os comerciantes, e por aí vai. Então, ele é um profeta condensado. Critica também a ação dentro de uma relação internacional com outros países. Quer dizer, isso também atinge o próprio Deus. Deus também não olha só para Israel, olha também para outros países que estão também sendo espoliados, sendo massacrados e sofrem com guerras e por aí vai. Né? Vamos lá mais para frente para compreender um pouquinho mais. Então, Amós nasce nessa terra, nessa cidadezinha, um vilarejo, Tecoa, ou Tecoa, como vocês podem talvez encontrar em algum outro escrito. Fica a cerca de 20 quilômetros de Belém, então daria uns 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros de Jerusalém. Então, no mapa dá para a gente ver também outras terras, né? Dos Moabitas, dos Amonitas, a terra de Galaade, por aí vai. Lembrando, então, que Amós, ele é do sul, né? Ele é do Reino do Sul, o reino ainda está dividido, e ele vai profetizar no norte. Ele faz, então, essa viagem, vai até a Samaria, saindo ali do seu vilarejo, indo até o norte na Samaria, ou seja, cruza quase que o país todo, um bom pedaço dele. Então, aqui só para a gente relembrar a questão aqui da onde ele está, né? Teco aqui embaixo, e ele vai até então aqui na Samaria, um pouquinho aqui para cima, na região aqui já do lago de Genezaré, por ali, tá bom? No mapa do lado direito, então, nós temos aqui ainda a divisão do Reino do Norte e do Sul, e o governo em Judá, ou seja, na região sul, é de Uzias, que foi dos anos 790 a 740, e no Reino do Norte, o rei Jeroboão II, que governa de 793 a 753. É uma época de grande expansão territorial do Reino do Norte, daí a questão aqui, vocês podem ver, né, a dominação, essa parte toda aqui, dominada do lado esquerdo da figura, aqui um mapa onde Jeroboão vai dominando. E daí, então, as alianças com outros países, que é aquilo também que Oséias vai criticando, né, outros se ajuntando, fazendo conchavos com outros países. É isso também que Oséias vai criticando. Então, Amós, ele era um boiadeiro, está escrito boiadeiro, mas ele é criador de gado, né? Gado, às vezes pode ser gado miúdo, no caso aí da foto, das ovelhas, carneiros e tal,
E também, pelo texto em hebraico, ele pode ser também criador de gado grande, graúdo, que são os bois e vacas e tal. Então, segundo os dados históricos, pelos reis citados, ele vai para o norte mais ou menos no ano, em torno do ano 755 a.C., obviamente. E a palavra-chave do texto dele é buscai-me e vivei. Obviamente que é Deus dizendo a ele, né? Vá dizer ao povo, buscai-me e vivereis, ou vivereis, e coisa e tal. Vamos em frente. Ele é sucessor de Joel, mas ele antecede Oséias e Isaías. Então ele entrega uma mensagem, como repetindo aqui, em torno do ano 755. E o interessante é que essa profecia dele, ele vai dizer que o país o Reino do Norte vai cair em mãos estrangeiras, ele não cita qual, né? Ele não cita qual país que vai invadir, mas essa profecia dele se concretiza, se realiza 30 anos após a profecia que ele dá. Então, mais ou menos no ano 722, 721, por aí, a Assíria invade Israel, o Reino do Norte, e deporta então os habitantes de lá. E traz então assírios para ali, e é por isso então que o pessoal lá de Judá não se daria bem depois no futuro, não é? Quando já depois do retorno, do restabelecimento novamente do Estado de Israel, não o Estado agora de 1945, 46, 47, do século passado, mas lá na época, quando retorna da Babilônia, vão instituir, então, aí sim, a religião totalmente judaica. Daí passamos, então, ao judaísmo puro. E o povo vai discriminando aqueles que vêm do que antes era o chamado Reino do Norte ou Israel. E ele, logo no comecinho, no capítulo 3, tem essa frase que ele diz aqui: ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor, quem não profetizará? Então, Amós, ouvindo ali o chamado de Deus, ele, como eu disse anteriormente, ele era agricultor, né, também colhia sicômoros, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, um tipo de figo. Ele ouve esse chamado, ele escuta esse Deus, quer dizer, é um homem do campo, é um homem camponês, então, quando Deus chama, por isso que ele põe essa frase, né? Quando o leão ruge, quem não teme, quem fala o Senhor, quem não providencia. Ele ouve essa voz e vai profetizar. Vai profetizar ali no reinado de Jeroboão II. E foi essa época de paz e muita prosperidade material. E com essa prosperidade material, vai criando classes econômicas, ou distanciando rico de pobres, e quanto mais rico, quanto mais pobre, e é uma das coisas principais que ele vai criticar justamente essa injustiça social. Tem outras coisas, tanto como aquele culto vazio, né, o culto religioso vazio, e eles têm lá dois ou três templos, que eu mencionei na nossa conversa anterior, e apesar desses templos, existe ainda um culto vazio, quando não a idolatria, né? E também de confiança muito nos recursos humanos, muito nas pessoas, muito centralizado, ou seja, dentro de um egoísmo, dentro de individualismo, e vão ficar ricos e deixa o pobre se danar. Isso que é mais ou menos o que está acontecendo lá. Então, retornando aqui, ele era vaqueiro, criador de sicômoros, quer dizer, uma posição realmente até confortável, né? Com isso, ele poderia até ter aprendido a ler. E o Amós, embora ele não seja o primeiro livro na sequência do cânon, ele é tido como o primeiro
profeta é escritor. Obviamente que não é ele que escreve, não é ele que escreveu, na época dele não escreveu, ele apenas falou, mas vocês sabem que todo profeta, quando tem a sua profecia muito significativa, acaba amealhando discípulos, seguidores e tal, e esses então acabaram escrevendo também. Ele não é um profeta de nascença, né, e também não pertenceu a nenhuma comunidade profética, né, tanto como Eliseu. E alguns autores vão dizer que ele nasceu por volta de 750. Eu falei 755, mas ele certamente não foi com 5 anos para lá, né, ele já deve ter tido alguma experiência. Mas isso são datas aproximadas, pode pôr 10 anos a mais, 15 anos a mais. Enfim, as datas, né, nesse tempo é bastante complicado de pôr uma data precisa. Novamente aqui, então, a terra de Tecoa, hoje, obviamente, né, mas mesmo assim vocês podem ver como ela é uma terra seca, porque fica praticamente num tipo de sertão. E essas áreas verdes que vocês veem aqui, ela é porque ela é irrigada, tá? Ela é irrigada. Então, onde não tem irrigação, realmente é terra seca, né? O significado do nome Amós é carregador de fardo, aquele que carrega coisas difíceis, coisas pesadas. Então, de uma certa forma, aqui tem o que é o sicômoro, um tipo de figo, né? Não é exatamente figo, mas é como se fosse um tipo de figo. Normalmente não é para consumo humano, isso é mais para dar para o gado mesmo. Mas, segundo o próprio relato do livro de Amós, ele plantava ou colhia ou fazia alguma coisa disso, até porque ele, como também pecuarista, né, vamos chamar assim, criador de gado, ele precisava desse tipo de fruto para alimentar o seu gado. Então, além de denunciar aí essa injustiça social com boca dura mesmo, metia a boca no trombone, é tudo isso aí que ele vai, resumidão, né, ele vai denunciar. Então, é o luxo, o culto falso, aquela satisfação ilusória de uma sociedade que começa a enriquecer, mas perde os seus valores fundamentais. E ele então prediz essa catástrofe aí que vai acontecer lá pelo ano 722, e isso está narrado lá no segundo livro do Reis, no capítulo 17. Vocês podem ir lá conferir depois, né? Ele, justamente num período em que Damasco, que era um pouquinho próximo ali, que era o inimigo mais próximo, vizinho, exatamente, de fronteira, ele está ali sem força, porque já tinha havido outras batalhas, outras guerras, então ele está indo assim. E a Síria, que ninguém nem pensava, até porque eles tinham uma certa... eram praticamente aliados, de alguma forma, e eles não pensavam realmente, a Síria não pensava na época em vir aqui para o lado do leste, não, da sua fronteira, para dominar uma terra dessa daí, né? Lembrando que aqui a região do Reino do Norte era uma região fértil, né, bastante fértil. Então, o que é o significado aqui para Amós? Buscar a Deus é coisa para gente descarrada de influências do meio em que vive. O que ele quer dizer com isso? Independente do que aconteça, do mundo que está acontecendo, a prioridade é estar com Deus. É importante que se esteja com Deus, que Deus se faça presente no meio do povo. E era justamente isso que não estava acontecendo. Daí ele apesar de ser um homem do seu tempo, de buscar a Deus, não só de buscar a Deus, mas de levar a mensagem de Deus para aquele povo que estava desvirtuado, eles se afastando de Deus, ele sofre as pressões ali do seu tempo por ser fora da curva, né? Por ele tá remando contra a corrente. Então, obviamente, todo aquele que rema contra a corrente vai ser sempre perseguido, sempre espoliado, discriminado e por aí vai. Ele fica revoltado, isso dentro de alguns autores vão dizer que ele
vê uma caravana passando na terra dele, ali pela região onde ele vivia, é uma caravana aqui com ricos víveres e luxo, panos de seda e coisa e tal, e ele compara então com aquilo que o povo da região dele estava vivendo. Então, lá no norte, uma fartura e até uma ganância, um consumismo, e aqui no sul, as pessoas com uma vida sofrida, uma vida quase de fome, não exatamente de fome, mas quase com isso, com muita penúria. E ele então se revolta contra isso. Mas então já Deus movimentando esse agricultor, esse pecuarista, para tomar uma providência. Então aí ele descobre essa luxúria, né? Vai lá para o Reino do Norte, que ninguém nem se lembrava mais da lei de Moisés, e só queria uma vida de prazeres, de luxo e tal. E o rei Jeroboão é um rei, obviamente, que também dentro dessa, com toda essa riqueza, com toda essa fartura, acaba também se entregando aos deleites da vida e esquece a vida espiritual, vamos dizer assim. Ele, como rei, deveria conduzir o seu povo de forma a seguir a lei de Moisés, estar voltado para a lei de Moisés, que aí sim estaria voltado também para a lei de Deus, né? E aí ele começa então a ter essas inquietações, que vão movimentá-lo a tomar uma providência, aquela coisa que mexe dentro de nós, que quando vemos injustiças nós queremos fazer alguma coisa. Não é, obviamente, justiça com as próprias mãos, mas como profetas atuais nos dias de hoje, de denunciar aquilo que está errado, aquilo que está de desacordo com o que com o evangelho, no nosso caso, com aquilo que deveria ser justiça social, aquilo que deveria ser integração de todas as pessoas dentro de uma sociedade justa e igualitária. Então é Deus chamando esse vaqueiro, vai para lá, né? Aí correu o ano de 755 e tudo isso aqui, o povo tinha se afastado da presença de Deus, então Deus, a palavra traria um juízo terrível, mas isso não é não que Deus vá castigar, mas o próprio povo escolhe um caminho, escolhe a sua sentença, né? O próprio Deus. Amós só vai tem esse duro trabalho, árduo serviço de ter que avisar o povo de que algo terrível vai acontecer com eles se eles não se voltarem para Deus. Então, o ministério então de Elias e Eliseu ficava para trás, já havia passado, né, e ninguém se lembrava mais deles mesmo, né, das profecias de Eliseu e Elias. Já tinha passado aí coisa de 300, 400 anos, perdão, coisa de 100 a 200 anos, então eles já não se lembravam, porque quando o povo fica muito rico, acaba se esquecendo da parte espiritual, né? Se volta muito para a parte material e acaba abandonando a parte espiritual. Então, mas como aquilo sempre, né? Deus é aqueles infinita misericórdia, de amor total para cada um dos seus filhos, e especialmente para cada um do seu povo. Ele provoca Amós a fazer um alerta, a chamá-lo aí ao arrependimento e a ter, então, uma conversão, né? O profeta vai sempre chamar o povo à conversão. Então, qual é o tema central aí da mensagem de Amós? É buscar-me e viver-me, né? Quer dizer, se você estiver longe de Deus, vocês vão morrer. Não exatamente a morte física, mas que certamente vai acontecer por causa da batalha, da guerra, mas também quando você vê na Bíblia que fulano morreu aqui, passou a fio de espada, nem sempre é uma morte física, é aquele que está longe de Deus. Quando você está longe de Deus, você está morto. O versículo-chave está lá em 5:6,
buscai ao Senhor e vivei, para que não interrompa na casa de José. A casa de José ele está chamando o reino de norte, aquele mais ou menos como nós vimos Osés, que ele nomeia também o reino do norte, Israel, com outros nomes, né? Então, aqui, buscai ao Senhor e vivei, para que não interrompa na casa de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Quer dizer, Betel era um dos templos, então não adianta chamar os sacerdotes que eles não vão aplacar essa destruição. Por mais que intercedam a Deus, será tarde demais, o povo vai sofrer as suas consequências, né? Então é isso aí, que Amós vai ter que, a comissão de todo profeta, e de Amós não seria diferente, é chamar esse povo a buscar a Deus, quem quiser continuar vivo. E ele começa a cantar, ele vai cantar, né? Imagina um agricultor, fico pensando aqui, né? Esse povo da roça que eu conheço, tem aquela voz rouca, não é? A mão já calejada, e ele vai cantando. E ele começa, então, logo no início do livro, já fazendo as suas profecias, não exatamente para Israel, mas para os países que estão ao entorno e aqueles que também estão sofrendo com a guerra, com fome e por aí vai, que nós vamos ver isso com detalhes mais tarde. O livro pode ser dividido aí em 4 partes, né? Então, a primeira parte ali são as profecias contra 8 nações. Então, essas nações todas, é interessante que ele deixa Israel por último. Então, Israel, quando está começando a ler o livro, deve achar legal, né? Olha, ele está metendo a boca lá na Síria, na Filisteia, em Tiro e por aí vai, mas até que chega na hora de Israel, e Israel é a maior de todas, é grave até porque Israel foi tirada do Egito. Então, essa bom, assim, não que Deus não ame as outras nações, certamente as ama, mas é aquele filho que ele tem um carinho maior, né? A segunda parte em 3 sermões, ele vai colocar os 3 sermões justamente para Israel, e também ele tem visões. Então ele tem lá a visão do gafanhoto, do fogo consumidor, o do prumo, que é muito interessante, o cesto de fruta já maduro e aquela de Deus junto do altar. A outra parte, que são as 5 promessas, as promessas que Deus vai fazendo para o povo, e quais pecados que Israel foi acusado pelo Senhor, né, por intermédio de Amós. Então, quais são esses pecados? É o judiciário parcial e desonesto, qualquer semelhança é mera coincidência, imoralidades, idolatrias, perversão dos religiosos, tanto os profissionais como dos voluntários, também aqui qualquer semelhança é mera coincidência, né? E de quais assim, ainda continuando, né, os pecados lá que Deus está acusando o povo, né? Violência e devastação, que interessante, né? Opressão aos pobres, olha só. Culto abominável, né? Culto quem? Cultuando Deus, cultuando dinheiro, cultuando quem? Aversão à disciplina. Nossa, quem será? De que povo é esse que ele está falando? Será que é lá do norte mesmo? Suborno, né? Suborno, ou seja, é interessante. Soberba, pretensão, desonestidade, né? Interessante, quer dizer, corrupção. De quem será que ele está falando? Não, será que é mesmo para o Reino do Norte? Então, fica essa pergunta no ar, né? E quais são os castigos, então, aí? Castigos, obviamente, deveria estar entre aspas, né? Mas prometidos para esse povo aí pecador, né? Terremoto. Na verdade, terremoto acontece sim, tem um terremoto naquela região, né? E é interessante que são logo na sequência, 2 anos depois dessa predição. Não sei como, quer dizer, a gente sabe como Amós previu isso, né? Não é exatamente previu, ele determina isso, então é realmente a voz do Espírito Santo dizendo a ele, né? O cerco do inimigo, né? No caso a Síria, começa a ter, ele não nomeia, porque ele não sabe ainda qual é o país que vai ter, mas ele fala assim de um cerco do inimigo e de um cativeiro.
e de morte em massa do povo, né? E obviamente que também os pobres acabam pagando pela injustiça dos outros. Ainda dentro aqui dos castigos, né? Quer dizer, aí tem lá prantos nas praças e as vinhas não vão mais produzir, é uma calamidade atrás da outra, né? Como a gente diz, né? Desgraça pouco é bobagem. Então, e pior delas aqui, ser abandonado por Deus. Essa é uma das piores, quando Deus abandona. Na verdade, não é Deus que abandona, mas é cada pessoa que abandona, e aí, obviamente, tem que assumir as suas consequências, né? O louvor transformado em uivos, quer dizer, quando o louvor mesmo que vazio, vai se tornar pranto, choro, ranger de dentes, isso que vai tirar. E aí acaba a profecia, quer dizer, a profecia seria retirada da palavra de Deus, é a profecia que deixa de acontecer, a profecia que não vai mais acontecer para esse povo. E será que é muito diferente disso do que nós passamos hoje, daquilo Amós? É uma dos profetas que justamente eu escolho, e até eu tenho um cuidado muito especial com ele, quer dizer, um carinho muito especial com ele, porque ele é extremamente atual para nós, especialmente aqui para o Brasil. Vocês viram lá na questão dos pecados que o povo comete, né? É como se estivesse abrindo o jornal hoje. Abri o jornal hoje de manhã e tem tudo aquilo lá, né? Quer dizer, a gente realmente mora numa cidade, num país em pleno desenvolvimento econômico. Vamos esquecer só um tempo de pandemia, mas a pandemia acaba agravando essas questões sociais, né? Ou melhor, desnudando aquilo que, de certa forma, estava encoberto com algum véu mal feito, talvez, um pouco rasgado ali, esse véu, mas a gente sabe dessas coisas todas, né? Então, isso é por isso que eu escolho Amós, né? Mas justamente porque ele é muito atual, né? E aí todo mundo tem casa, todo mundo pode passear, tem carro, celular do último modelo e por aí vai, quer dizer, né? Então, essa foto, não sei se vocês conhecem, ela fica, ali a favela a comunidade, né, da Paraisópolis, fica ali no Morumbi, e esse prédio ao lado, é muro com muro mesmo, é assim mesmo, essa foto não é montagem. Eu morei ali um tempo, não no prédio, nem também na comunidade, mas eu morei ali perto. Eu vim dali da Vila Sônia, que é um bairro adjacente, né, faz fronteira ali com o Morumbi, a avenida ali é a Giovanni Gronchi. Então, esse prédio, vocês podem ver, tem uma piscina por andar, né, uma piscina particular, uma piscina por andar, e logo ao lado ali também aquela visão terrível logo abaixo. Então deve ser, eu não sei como é que alguém possa estar ali tomando o seu banho de piscina, fazendo o seu churrasquinho e olhar para aquela imagem lá embaixo sem sentir nenhuma dor no coração. Talvez não sinta mesmo, porque senão eu faria algumas coisas para amenizar a dor daquele povo ali de baixo. Então, não é só traficante, não é só bandido que mora ali, não, muita gente de bem, muita gente, a grande maioria, né? Classe trabalhadora, que vai se virando dia a dia, como todo brasileiro, para ter um sustento, pelo menos, para poder sustentar seus filhos, e por aí vai. Enfim, é uma imagem, para mim, terrível. Tem outras tantas, mas essa é muito complicada, né? E aqui, né? Qual é que é o templo que nós frequentamos, né? O de cima e o de baixo. Onde é que a gente busca Deus, o nosso Deus? É ali no shopping, né? Ou na igreja vazia? Quer dizer, essa igreja vazia é daqui agora do tempo da pandemia, sim, né? Mas eu escolhi essa foto justamente para mostrar o impactante. Poderia ter colocado uma outra que tivesse um ou dois fiéis ali, mas é dessa forma também que a gente sabe que as igrejas ou estão ficando cada vez vazias, mais vazias, e também muitos aqui ali frequentam a missa, participam da missa, acabam saindo também vazios, não pela pregação do padre, não pela leitura do evangelho, mas é porque entraram vazios e não se preencheram também com a palavra. Infelizmente,
vão ali mais para realizar um culto, né? Eu dizer, eu cumpri a minha obrigação e achar que está tudo feito, tudo certo. Enfim. Então, esqueceram lá a palavra de Deus. Né? Esqueceram a palavra de Deus, arriscaram, não querem saber. Né? E a gente precisa ver qual é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade, né? Porque toda vez que a gente abandona Deus, de fato, Deus não é que ele nos abandona, nós é que nos abandonamos, nós o abandonamos, nós é que deixamos de lado. Então ele vai ficar procurando? Sim, ele vai ficar esperando, ele não fica batendo nas suas costas, olha, volta para mim. Pode até te dizer algumas coisas assim, né? Quando bate uma coisinha na cabeça da gente, no coração, quando estamos afastados. E aí talvez seja o momento de voltar, né? Então é assim, nunca é tarde para voltar a Deus, né? Voltar a Deus e mudar de vida. Nunca, 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 nunca. Deus vai estar sempre de braços abertos à nossa espera quando nos afastamos. Não é o nosso caso, não é o caso de vocês, mas a nossa conversão tem que ser diária, é verdade? Mas Deus nunca, não acredito que nós, nesse grupo que estamos aqui, se afasta de Deus, abandona Deus. Acho que muito pelo contrário, o fato de vocês estarem aqui, fazendo o curso, né, procurando se aprofundar nesse conhecimento, procurando conhecer, aprofundar mais ainda o entendimento desse Deus de amor, Deus de misericórdia, que nos ama incondicionalmente da forma, do jeito que nós somos, certamente vocês estão muito próximos, muito mais até talvez do que vocês possam imaginar. Então, assim, mesmo que Deus, que todo mundo nos abandone, que as pessoas nos abandonem, ou estamos nadando ou remando contra a corrente, Deus estará sempre conosco, né? Então, isso que também tá, muita gente vai para a igreja, mas o coração não está em Deus, né? Perdeu-se a vontade de Deus, mas Deus está sempre ao alcance de quem quiser estar com Ele novamente. É só pedir. A parte final, então, da profecia de Amós é uma linda mensagem. Né? Uma linda mensagem. Nós vamos ler com cuidado no momento adequado. Então, aponta para nós o quê? O tempo em que a tenda de Davi, né, que havia caído, vai ser levantada novamente, né? E tudo muda, toda a sorte do povo voltará a ser, o povo vai ser feliz, mas feliz na sua plenitude, não só feliz no sentido material da coisa, né? Então vai ter tudo para todo mundo, né? E ele já deixa essa mensagem aqui, embora como é uma mensagem messiânica, que é do futuro, a gente sabe que o nosso Messias quem é, né? Ele é, sim, descendente de Davi, e todas as coisas vão ser restauradas em Cristo. Já estão sendo, né? Depende de cada um de nós. Buscai-me e vivei, e prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, aqui a gente finaliza essa nossa apresentação, e nós vamos ter uma musiquinha muito legal também no final. Tá? Até a próxima. Tua vontade pra viver no teu amor. Eis aqui
isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.